Oi, gente, tudo bem com vocês? Um vídeo novo aqui no canal, mais um vlog. Na verdade, mais um vídeo solto, eu falando mais à vontade, sem muitas edições. E tô gostando de fazer vídeos assim, tá? Então, se vocês também estão gostando, escrevam aqui pra mim, não deixem de dar o like, o curtir, o comentar, que tudo isso faz com que o YouTube saiba que vocês estão gostando do meu conteúdo, né? Bom, esse vídeo de hoje é para falar sobre a cirurgia que eu vou fazer, a cirurgia da Angelina Jolie. Na verdade, essa é a maneira mais fácil para vocês identificarem, né? E eu vou explicar tudinho por que que acontece, o que que é, o que que deixa de ser, o que que eu decidi fazer, como eu vou fazer, aonde e tudo direitinho, tá? É por isso que eu resolvi gravar um vídeo, porque eu fico falando tudo em pedacinhos no Instagram. Já falei bastante no Instagram sobre isso, tem até uns destaques, principalmente na época que eu descobri. Mas tá tudo picado, tudo diferente. E agora que eu tô prestes a operar, eu decidi vir gravar um vídeo para ficar mais fácil de entender e tudo mais, tá bom? Bom, então vamos lá. Desde o comecinho vou explicar exatamente o que que é cada coisa para vocês. A minha família, a família do meu pai, por parte da mãe do meu pai, é uma família que apresenta bastante tipos de câncer. A minha avó, mãe do meu pai, faleceu por câncer de ovário. Na verdade, não se sabe, porque depois ela teve vários tipos de câncer. Mas acredita-se que o primeiro câncer foi câncer de ovário, com 36 anos. E as irmãs da minha avó também tiveram cânceres ginecológicos e as primas do meu pai, tudo da família da minha avó, tem câncer de mama, várias delas já tiveram câncer de mama, várias delas tiveram, já até morreram, algumas pessoas com isso, irmãos, tudo mais. Agora, na família do meu pai, eles são em 8 irmãos, né? Na verdade, 8 irmãos, uma mulher, né? 7 homens e uma mulher. Um dos homens morreu com um câncer que a gente não sabe qual tipo de câncer que era o primeiro, tá? Mas nenhum câncer no caso de órgãos sexuais. Na mulher, órgãos sexuais seria mama, útero, ovário, trompas, tá? E nos homens seria próstata e testículo e pênis, câncer de pênis, mas aí não é um caso genético. E mama também, apesar de ser raro. E um dos irmãos do meu pai teve um câncer, mas nenhum desse tipo de câncer. E depois, um outro irmão do meu pai teve um câncer de estômago. E o meu pai teve um câncer inicial no intestino, não teve que fazer nada, foi só na colonoscopia, foi retirado. E uma tia também de intestino. E por conta disso, por conta dessas coisas que aconteceram na família do meu pai, uma médica num hospital de referência, se eu não me engano, não sei se foi na USP, acho que foi na USP, pediu para minha tia, para o meu tio participarem de uma pesquisa dentro da universidade, para entender por que tinha essa genética para esse tipo de câncer na família do meu pai, na família próxima, entre os irmãos do meu pai. Até então, apesar de eu saber que as primas da minha avó e as primas do meu pai sempre tiveram cânceres ginecológicos, não era algo muito próximo a mim, então não me acendia nenhuma luz. Mas depois eu falo um pouquinho da intuição aí. E aí, por conta disso, a minha tia passou por uma médica que ela pediu para fazer um teste genético. Um exame de sangue que se faz, existe esse exame de sangue, normalmente é pago e é caro, em que você faz e escolhe alguns tipos de genes, ou se você quiser mapear o corpo inteiro, mas quanto mais genes são os mais caros, mais caro fica o exame. E aí eles pediram esse exame para minha tia, pediram pro meu tio, outro tio que teve câncer, e pediram pro meu pai, que também teve um câncer. Apesar de ser um câncer inicial, enfim,
queira ou não, eram câncer e eram do mesmo tipo dos meus tios. E aí, através desse exame, apareceu que eles, né, esses irmãos, tinham um gene chamado BRCA2. E o que significa esse BRCA2? Para nossa surpresa, não é um gene em que causa câncer de intestino e de estômago. Para nossa surpresa, é um gene que causa câncer ginecológico, principalmente feminino, né? Então, tem o BRCA1 e o BRCA2 e outras mutações menos comuns, né? A mais comum é o BRCA1 e o BRCA2, que tem essa questão para o câncer ginecológico, principalmente o câncer de mama, ovário e próstata e testículo masculino, tá? E aí deu esse exame, deu esse resultado, o que foi até uma surpresa para os médicos, porque não é o que está se apresentando na família do meu pai, que são os cânceres de intestino e estômago, e, enfim, eles decidiram estudar isso, tá? Não sei que fim que tá dando, depois até quero me informar com os médicos em São Paulo da minha tia sobre isso. Então, como o meu pai deu positivo, como que funciona a genética, né, gente? Lembra lá da escola? Então, o gene do pai e o gene da mãe, 50% de cada um, formam um filho. Então, eu tinha 50% de chance de ter herdado esse gene do meu pai. Eu e minhas irmãs, somos em 3. Nós fizemos também, por conta desse exame do meu pai ter dado isso, a gente ganha, olha que bom, a gente ganha um teste também. Meu pai ganha 3 testes. Como ele pagou um teste, ele ganha 3 testes se desse algum positivo. E ele ganhou os 3 testes e nós 3 fizemos o exame. As minhas irmãs não herdaram o BRCA2 do meu pai, mas eu herdei. E o que significa herdar o BRCA2 ou o BRCA1, né? Para vocês, isso é bem importante vocês saberem, que inclusive é um dos motivos para eu estar fazendo vídeo, não é só para contar da minha vida, é para divulgar, né? E diferentemente do que aconteceu comigo, que foi algo inesperado, assim, algo assim, nossa, eu nunca ia ficar sabendo que eu tinha essa genética se meus tios não tivessem entrado para esse estudo. Eu não iria saber disso. Eu não iria saber disso e eu não iria tomar nenhuma providência. E tá tudo bem, talvez nunca acontecesse nada, ou talvez acontecesse e eu iria ficar sabendo. Mas por que é importante eu divulgar isso? Porque normalmente, como eu estudei no CAISM, caso vocês não saibam, né? Mas eu já falei aqui algumas vezes, eu estudei no CAISM, minha pós-graduação em saúde da mulher. E lá eu tratei bastante com câncer de mama. Então lá nós estudamos sobre o câncer de mama, então a gente fazia a recuperação dos pacientes pós-cirurgia de câncer de mama ou quando apresentavam linfedema, enfim, em várias situações. E lá a gente também sabia, né, a gente estudou como é que funciona o câncer de mama e a gente sabe como é um gene, um câncer muito hormônio dependente, que depende muito do fato de ter estrogênio no corpo, é alimentado esse câncer. E também é um câncer que acontece muito por causas naturais, mas também acontece por causas genéticas. Ou seja, se a minha mãe tiver câncer de mama, muito provavelmente, né? Claro que isso tem 50% e 50%, mas uma grande chance do filho, da filha ter câncer de mama. Né? Então, quando acontece isso, inclusive é protocolo num hospital de referência, como é o CAISM, a Unicamp, é protocolo em que uma paciente, uma mãe, que principalmente se ela for jovem, apresentar o câncer de mama, que o filho faça um exame para descobrir se há essa genética, se há essa probabilidade do filho ter o câncer de mama, tá? No meu caso foi invertido.
E, bom, eu tenho fé, eu acredito em Deus e eu acredito plenamente que foi uma bênção para mim, que não tive uma mãe, graças a Deus, que não teve câncer de mama, eu descobrir essa genética em mim, mesmo contra qualquer possibilidade, né? Inclusive porque nenhuma, nem minha mãe, nem minhas tias por parte de mãe, e nem minha tia, única tia por parte de pai, nem minha avó, apesar de ser o câncer de ovário. Então eu fui abençoada em descobrir essa genética. Agora eu tô falando assim porque tá tudo muito consolidado, muito fácil na minha cabeça, né? Mas eu me lembro de que quando esse teste deu positivo, eu não saí chorando desesperada, não, mas eu senti aquele negócio do coitadinha de mim, sabe? Aquele, ai, por que comigo? Por que eu? E fiquei chateada com essa possibilidade, disso acontecer e, e também com todas as dúvidas que vêm junto disso, que eu vou explicar melhor para vocês, tá? E também o fato de que eu tenho uma filha, então eu também tenho 50% de chance de passar essa genética para ela. Então é outra coisa que dá uma chateação, né? Que a gente quer passar uma genética boa, não de uma doença. A gente quer passar uma genética de coisas boas, né? Mas então foi assim que eu descobri essa minha genética. Um susto, uma coisa que aconteceu meio que do nada, que para mim foi uma bênção, eu descobri. Então, assim, para quem então ainda não entendeu, você não precisa sair, eu não fui aí à toa fazendo um exame de sangue para saber todas as possibilidades genéticas que eu tenho de ter um câncer ou não. Eu não fiz isso. Tem algumas pessoas que fazem, mas não é viável, não é plausível e nem justificável, a não ser que você tenha algum parente próximo que tenha uma doença. Aí sim vale a pena buscar, né? Perguntar para o médico qual é a chance genética disso acontecer, qual a chance de eu ter essa doença ou não ter essa doença. Alguns tipos de câncer, que mais uma vez eu falo que essa é uma bênção, alguns tipos de câncer não tem como a gente fazer uma prevenção, né? A gente não tem, por exemplo, não tem como, se eu sei que eu tenho a genética para câncer de intestino, porque minha família tem, não tem como eu tirar o meu intestino fora, né? O que eu posso fazer, como qualquer outro tipo de câncer? É a qualidade de vida. A qualidade de vida, o estilo de vida define muito se uma pessoa que não tem genética vai apresentar câncer. E também define se uma pessoa que tem genética vai apresentar câncer, né? Então a gente tem uma possibilidade grande de apresentar câncer. Se tiver um estilo de vida ruim, é maior ainda a chance. Né? E o que é estilo de vida ruim? É alimentação, exercício físico, controle do estresse, droga, álcool, enfim, tudo isso que todo mundo já sabe. Então, assim, calma, né? Não, tem coisas que não dá pra gente controlar, tipo um câncer de fígado, um câncer de pâncreas, um câncer de até no cérebro, enfim, mesmo que for genético, não tem muito o que ser feito, além da qualidade de vida. Então, mais uma vez, é uma bênção eu descobrir uma genética de um câncer do qual eu posso fazer uma prevenção, do qual eu posso me livrar, do qual eu posso reduzir o risco. Pronto, é essa palavra. Do qual eu posso reduzir o risco. Né? Então, mais uma vez, é uma bênção. Né? Porque se fossem de outras coisas, eu não poderia fazer nada. E por que o BRCA1, o BRCA2, eles... o que eles aumentam, né? Vamos primeiro começar por ele. Bom,
o BRCA1 e o BRCA2, eles são ligeiramente diferentes. E não tem só eles, existem várias variações aí dos alelos que eu nem sei explicar para vocês, nem os próprios médicos souberam me explicar direito, tá? Eu acho que são mais estudiosos, cientistas que sabem disso. Mas tem as variações, mas no geral, tanto o BRCA1 quanto o BRCA2 tem uma grande probabilidade de ter o câncer de mama, tá? No BRCA2, que é o meu caso, a probabilidade de ter o câncer de ovário também é maior. E no BRCA1 é o câncer de útero, tá? Em números, eu não sei te dar certeza. Cada médico me falou uma coisa, eu pesquiso na internet é outra coisa. Mas pelo que eu entendi, o de ovário, no meu caso, era cerca de 30 e poucos por cento. Que não é tão grande, mas eu vou explicar para vocês. Agora, o de mama já era em torno de 70 e poucos por cento, né? Teve médico que falou que era 68 e falou 70 e pouco, 80% de chance. Ou seja, eu, comparado com uma pessoa normal que não tem essa genética, tenho 80%, 75% de chance a mais de desenvolver um câncer de mama. Isso levando em consideração que, por exemplo, eu tenho o gene e a pessoa não tem. A gente leva a mesma vida, entendeu? Eu tenho 80% de chance a mais. Fora os fatores biopsicoemocionais e sociais que eu falei pra você, né? Qualidade de vida e tudo mais, tá? Então, é uma chance super alta. Tanto para mim como para outras pessoas que são portadoras desse gene. Quanto mais, por exemplo, no meu caso eu não tive uma família envolvida, né? No caso, apesar da minha avó ter câncer de ovário com 36 anos, mas se eu tivesse tido uma tia ou uma mãe que teve câncer de mama, sei lá, com 20 anos, a probabilidade de eu ter com 20 anos é maior e assim por diante, tá? E eu já tenho 36 e até eu descobrir eu tinha 35 e nunca apresentei nada, graças a Deus. E minha tia, irmã do meu pai, também tem o gene, já tem 60 anos, quase 50 e poucos anos, e nunca apresentou esses tipos. Ela teve outro tipo de câncer. Enfim, e aí, descobrindo isso, a decisão é particular e pessoal. Mas, porque aí eu vou justificar, porque muita gente falou assim pra mim, né? Nossa, mas por que você tinha... Não quer dizer que você vai ter, e por que fazer isso e tal. E eu vou explicar o que é isso também. Bom, como eu falei pra vocês, eu trabalhei na Unicamp. Eu convivi e gostava muito, eu ainda trabalho em menor escala, com mulheres que tiveram câncer de mama. E eu vi o sofrimento das pessoas, né? Não o sofrimento pela mutilação do seio, não. O sofrimento de passar por esta doença, que seja em qualquer outro órgão. Mas o que eu convivi de perto foi com o câncer de mama. E eu vi o sofrimento, eu via muitas pessoas evoluindo ruim, eu vi muitas pessoas tendo metástase e outras coisas, eu vi muitas pessoas morrendo. Eu também vi muitas pessoas, né, como é o caso de muita gente por aí, que faz os exames desde cedo e consegue rastrear, descobrir o câncer no comecinho e retirar esse pedaço do câncer e ficar tudo bem, né? Várias pessoas também. E poderia ser esse meu caso, né? Porque eu sou uma pessoa que me cuido, estou sempre fazendo meus exames, sabendo da genética, uma das recomendações que se tem é fazer o exame com mais frequência, então a cada 6 meses, né? Tem que fazer, mesmo na minha idade que não se faz mamografia, já fazer mamografia e ultrassom e fazer exame, todos os exames sempre, para se por um acaso for ter algum problema, descobrir com antecedência, né? E fazer um tratamento rápido, muitas das vezes sem muito remédio e tudo mais. Mas eu, Daniele, primeiro que eu falava, né? Tem aquelas besteiras que a gente fala a vida inteira. E eu falei boa parte da minha vida, eu achava que eu ia ter câncer de mama. Talvez, às vezes eu achava que eu tava
primeiro que eu falava que é porque a família do meu pai tinha muito, então que eu achava que eu ia ter, mas nunca pensei em fazer um teste genético. Olha que coisa louca, né? E depois porque eu também estava contaminada, né, com o fato do hospital e tudo mais, então eu falava, principalmente naquela época, né? Depois de uns anos, já faz bastante tempo que eu não falava sobre isso e tinha tirado isso da minha cabeça, né? Ainda mais como as pessoas falam, e eu também acredito que a palavra tem força. Então, eu ficaria falando, eu estaria chamando para mim, eu estaria fazendo acontecer comigo. Mas eu pensava muito isso, né? E pode ser, né? Já falaram para mim, ah, a palavra tem força, tá vendo? Você chamou o meu gene. Hoje em dia eu já penso um pouco diferente. Eu penso que eu já estava tendo uma intuição e que essa intuição era muito forte em mim e que se hoje em dia eu tenho todas as possibilidades ao meu favor, por exemplo, eu já tenho um teste que teoricamente eu nunca teria feito na minha vida, mesmo achando que ia ter câncer, eu nunca teria parado para pensar para fazer um teste genético, já que minha mãe não teve, ou que alguém mais próximo de mim teve câncer de mama. Então eu não teria feito isso. Então caiu nas minhas mãos esse teste e caiu nas minhas mãos a possibilidade de saber disso. Segundo, muito tempo da minha vida eu fiquei pensando que eu teria isso. E de repente eu descobri isso, na minha cabeça já estava bem claro, eu já sei o que eu vou fazer. Na época que eu estudava, quando a Angelina fez, eu nem lembro, 2008, que a Angelina fez, 2005, sei lá. A Angelina Jolie, que é portadora do BRCA1, que a mãe dela teve câncer de mama, ela fez a cirurgia de redução de risco. Ela retirou as duas mamas, colocou silicone no lugar das mamas e retirou o útero, ovário, se eu não me engano, não sei se ela retirou tudo, não sei exatamente. Mas ela fez. E na época eu falei, se eu soubesse que eu tivesse essa possibilidade, se eu soubesse disso, eu faria a mesma coisa. Então sempre foi muito claro isso para mim na minha cabeça, sabe? E dentro, eu quero que vocês tentem entender o que se passa na minha cabeça. Então, dentro da minha cabeça, que sempre pensei que iria ter essa doença, que pensei que se eu só pudesse escolher antes, eu escolheria fazer a cirurgia redução de risco. Quando eu me descobri nessa situação, para mim já estava decidido. Eu farei a cirurgia de redução de risco. As pessoas em volta de mim julgam, né? É muito radical, ser muito radical, que é muito exagero, que eu poderia não ter a doença ou poderia fazer a prevenção e se tivesse tratar no começo. Mas eu vi com meus próprios olhos o que é ter a doença. E eu posso vir a ter outro tipo de câncer. Mas sabendo de tudo que eu sei, com toda essa oportunidade que eu tive de descobrir e ainda ignorar, na minha cabeça não se passa, sabe? É mais ou menos aquela história, né, que a gente já ouviu, que uma pessoa estava numa enchente, numa enxurrada, alguma coisa assim, e ficou orando, pedindo a Deus, para Deus salvar. E aí passou um barquinho, vem, sobe aqui, cara. Não, eu tô bem. Tô, né? Pode ir. Foi embora. Aí passou outro, tô aqui, vem, sobe. Não, eu tô bem. Ele continuou rezando, continuou rezando. E aí ele morreu. Quando ele foi pro céu, ele falou, Deus, pedi tanto sua ajuda, né? Por que você não me deu? Ele falou, pô, mas eu te mandei ajuda. Você que não entrou. E aí eu me sinto nessa situação. Eu falo, pô, né? Quem sou eu depois para reclamar ou para sofrer ou para achar ruim se eu ficar doente, sendo que eu tive todas as oportunidades, mas não usei, tá? Então é assim que eu me sinto. Enfim, e aí, com tudo isso que eu estou falando para você, eu decidi fazer a cirurgia de prevenção, de redução de risco. E o que é a cirurgia de redução de risco? É uma cirurgia onde o médico vai abrir o meu seio e vai tirar toda a glândula mamária, tá? Então tira a... não tenho nada para mostrar para vocês. Queria ter um papel para desenhar, mas agora não tenho, também não vou buscar. Então o seio tá aqui, dentro dele, né? Tem
a glândula mamária, tem gordura, tem tudo. Ele vem, abre, raspa tudo isso, bem pertinho do bico também, né? Tira, faz uma limpeza, tá? E pronto, tirou. Vai sobrar um pouco de célula da mama, porque sempre sobra, inclusive, mesmo para quem fez a cirurgia do câncer. Mas se reduz infinitamente, se reduz 98% de chance, tá? E aí, no caso, eu não sabia como é que seria a cirurgia. Na minha mente, até então, era assim: tirava tudo e punha o silicone ali, substituindo, e ficaria a mesma coisa. Esteticamente, ai meu pescoço, esteticamente não igual ao seu seio, talvez diferente, talvez melhor, enfim, eu não sabia como que seria isso. E aí, então, eu fui atrás de ver tudo isso, né? Como atrás? Fui médico, fui em vários mastologistas. Fui no primeiro mastologista muito famoso que eu conheci na época que eu estudei no CAISM. Fui nele, fui em outros que eu ouvi lá também, fui em outros que outras pessoas indicou. Mas confesso que eu estava muito confiante nesse primeiro médico. Fui no primeiro médico e descobri que a coisa não seria bem assim. Foi meu primeiro baque aí que eu perdi o chão. Porque, como eu falei, imaginava que era tirar uma e colocar outra. Mas aí ele me disse... Bom, primeiro que lá quando a própria médica da USP foi conversar comigo, né, sobre a genética positiva, ela disse que isso é uma escolha pessoal, que não tem indicação. Na verdade, ela disse que eu teria indicação se eu não quisesse ter mais filhos, se eu tivesse um planejamento familiar, ok, que eu teria indicação para fazer a retirada dos ovários, porque minha avó teve câncer de ovário e porque apesar de ser 30 e poucos % a chance de ter câncer de ovário, o ovário, assim como o fígado, o pâncreas e tudo mais, é difícil de rastrear. Diferente da mama, a mama, a gente tem exames muito bons para isso. O ovário, quando ele dá sintomas, tanto físicos como aparecer no exame, ele já é um câncer muito grande, que foi o que aconteceu com a minha avó, que é um câncer grande que já está passando para outros órgãos e aí as chances de cura é muito menor. Então, ela falou que eu tinha indicação para fazer a retirada dos ovários, né? E quanto às mamas, eu teria que conversar com o mastologista e teria que pensar o que eu queria fazer. Mas de que a indicação era que eu fizesse exames a cada 6 meses, tá? E dos ovários também tá fazendo sempre ultrassom, caso eu não fosse tirar, mas ela indicaria fazer a retirada dos ovários. Isso foi uma coisa que chateou muito mais a mim do que a história da mama. Por quê? Porque eu trabalho com a nossa saúde, com a nossa sexualidade e eu sou uma defensora do nosso ciclo, né? Eu acho super importante a gente ciclar naturalmente, né? Então, de ter os períodos em que a gente tá com os hormônios baixos, de ter o período que tá com os hormônios altos, e tudo isso é uma brincadeira que faz a gente, mulher, ser como somos. Eu, Daniele, me reconheço só assim, não me reconheço uma pessoa normal, assim, tipo, numa linha reta, né? E sem essas oscilações, ai, agora eu acho que eu tô num período de TPM, ai, agora eu tô num período de ovulação, tô com mais vontade, tô com mais ânimo, tô mais falante, tô mais quieta, tô mais, sabe? Isso define quem eu sou. Passei a vida não, né? Mas desde os meus 12 anos, da minha primeira menstruação até hoje, ciclando, né? Fora um período aí que eu tomei de anticoncepcional, que a gente fica morno, né? Que a gente é tudo morno, a gente acha que é tudo normal, mas a gente não tem aqueles picos. Então isso me chateou muito mais, tirar os meus ovários. Gente, como eu falei pra vocês, isso já tá muito mastigado, ó, a gente tá em junho, já faz 8 meses que isso tem acontecido na minha vida. Então, 8 é desde de outubro de 2021. Então, isso está muito mastigado, tá? Na época eu chorei, eu fiquei triste, eu fiquei com dó de mim. Agora tá tudo bem. E então isso me chateou mais, o fato de ter que
mexer nos meus ovários, tá? De mexer no meu ciclo, de ficar menopausada. Mas, como a médica tinha falado isso, e eu também resolvi conversar com outros médicos e decidi que eu ia fazer, né? Ainda não tinha decidido o que e como, que eu já conto pra vocês, né? Mas já tinha colocado na minha cabeça que então os ovários também iriam ser retirados, apesar de me chatear mais. Mas assim, é como eu falei pra vocês. Tem pouca chance dos ovários, eu também ficaria menopausada, eu não queria ficar sem ciclo, tudo isso são um monte de coisa ruim pra mim. Mas na minha cabeça é a mesma história do seio. Eu tenho essa oportunidade, eu vou agarrá-la, porque mais pra frente, se acontecer alguma coisa, eu vou achar muito ruim, sabe? E se não fosse acontecer, eu não sei. Eu prefiro não viver com esse estigma, sabe? Eu tenho muito disso. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu não aguentaria ficar pensando nessa possibilidade, sabe? Então, já estava também decidido isso. Pois bem, aí eu fui no primeiro médico, né? Então, aí voltando primeiro para mastologia, eu fui no primeiro médico e conversei com ele, e aí que minha ficha caiu, porque ele falou para mim que a cirurgia seria realmente, primeiro que ele falou que realmente indicaria uma mastec de redução de risco, né, preventiva, e ele falou que que ele faz isso, né, que todos os mastologistas acabam fazendo muito disso. Quando a pessoa tem a genética, eles fazem, é uma decisão da mulher, mas que eles indicam fazer, que eles acham que é importante fazer. E aí ele falou pra mim que ele tiraria minha mama e colocaria. Então você imagina, aí ele faria uma cirurgia pelo auréola, né, pelas bolinhas, abriria, retiraria minha mama. Colocaria um expansor. O que é um expansor, gente? É uma bexiguinha, tá? Eu vi isso lá na época do caísmo e eu tive uma super má impressão disso. Então ele colocaria a bexiguinha lá dentro, uma bexiguinha murcha, deixaria o caninho ali pra fora, né, na lateral do peito. Deixa eu ver se tá. Na lateral aqui do peito, ficaria um negocinho pra fora e ficaria sem seio, tá? Sem nada. Então, em torno de 6 meses, o meu seio e minha pele iriam grudando, tá? Iria melhorar a vascularização, porque na hora que a gente tira a mama, a glândula, a glândula da mama, o sangue, tudo, a gordura e tudo mais, no meio disso tudo tem nervo, no meio disso tudo tem veias, né? E tudo isso você corta. Então, essa parte aqui fica sem veias e sem nervos. Então, para voltar a irrigar isso precisa de um tempo, né? Para voltar as veias criarem perninhas e tudo mais, demora um tempo. Então isso voltaria para o lugar, então o meu seio grudaria, né? E aí sim ele começaria a encher essa bexiguinha, que é o expansor, através do caninho que fica aqui. Então eles enchem semanalmente com um olhinho e enchendo, e a pele vai esticando e vai dando um tamanho que eu quisesse, que ele achasse necessário. Então, e minha pele estaria preparada, aí ele iria lá, abriria novamente, tiraria o expansor e colocaria o silicone. Cara, quando ele me falou isso, eu falei, quê? Não é isso que eu quero. Nossa, 2 cirurgias, ficar sem a mama, né? Por mais que eu sempre achei que isso seria o de menos para mim se eu ficasse doente, que eu não tenho apego à forma, à bola, né? Aquela coisa assim, que eu não acho que eu me acharia menos mulher por não ter o seio. Mas ter o expansor eu vi aquela. Claro que é diferente do que eu via, gente. Primeiro porque faz muito tempo as técnicas mudaram. E também uma pessoa que está doente fazia radioterapia, a pele ficava mais fina. Mas mesmo assim, eu não gostei da ideia. Achei muito ruim.
Mas eu achei que eu tava fadada a isso, porque na minha cabeça ele era o melhor médico, então ele sabia o que era melhor para mim. E aí também eu falei, fiquei preocupada, porque eu tenho gordura, né? Tenho gordura aqui embaixo da mama e tal. E aí eu fiquei preocupada, né? Iria ficar uma bola aqui, e aí a gordura separada aqui, tal. Mas aí ele falou que poderia fazer uma lipoaspiração na hora da cirurgia aqui do lado e para ficar mais harmônico. Enfim, fiquei muito chateada com isso. E voltei para casa meio que, né, falando, pensando, tal. Mas aí eu decidi ouvir a opinião até de vocês aqui do Instagram, né, tal, que me falaram, procura outra opinião, meus familiares, meus amigos, todo mundo falou, não, procura outra opinião, porque aquela situação tava difícil de engolir. E aí eu fui em outro médico, em outra médica, muito bem indicada também. E aí essa médica me disse que gostei muito dela, por sinal, que ela foi muito sincera. Ela falou, olha, aí ela me explicou o porquê que esse médico me sugeriu todo esse trabalhão. Aí ela falou, olha, sabe o que acontece? O seu peito é um peito grande. Bom, eu nunca achei que meu peito fosse grande, né? Mas assim, na verdade, eu sou toda larga, né? Aqui, eu sou gordinha, sempre fui gorda. Então, eu tenho as costas largas e eu tenho gordura no peito, né? Tenho o peito cresceu, né? Eu nunca tive peitão. Hoje em dia ele faz um desenho, né? De seio. Eu tô com um sutiã que dá pra mostrar. Hoje em dia ele faz um desenho de seio, mas ele nunca foi muito grande. Mas com o tempo eu fui engordando e ele foi agregando a gordura em volta. E aí o que ela falou? Nossa, tá pior, assim fica mais fácil de ver. Ela falou que com o tamanho do meu seio não teria condições de se fazer uma cirurgia. Ela não teria condições de fazer uma cirurgia em que ela retirasse toda a mama e colocasse o silicone. Primeiro porque a pele não aguentaria, teria que ser um silicone muito grande, não tinha condições de fazer isso. Teria que ter uma mama menor. Então, por exemplo, se eu fosse uma mulher menor, que tivesse um seio pequeno, a cirurgia realmente seria abrir, tirar e colocar, né? Mas não é o meu caso. Eu tenho as costas largas, tenho gordura no peito, tenho um peito grande para eles. E aí ela falou que faria primeiro uma cirurgia de redução, uma mastopexia, né? Que é aquela cirurgia. Vou levantar aqui pra vocês verem. É aquela cirurgia que faz aquele corte aqui e aqui, sabe? Então abre, ela tiraria gordura e pele e faria aquele negocinho assim, ou seja, diminuir minha mama. E depois que cicatrizasse isso, ela abriria, tiraria a pele, tiraria a glândula e colocaria o silicone. E também, mais uma vez, achei ruim, porque 2 cirurgias, né? Eu não queria 2 cirurgias, porque são 2 tempos de cirurgia, são 2 recuperações. Uma cirurgia, além da anestesia e de todo o risco que se tem, que é uma cirurgia, tem o fato também de ter a recuperação. Então, por exemplo, de colocar essa cirurgia são 30 dias sem mexer o braço acima de 90 graus, de gente para vir aqui me ajudar, para dirigir, parar de trabalhar, enfim, todo o transtorno disso, sabe? Eu não queria isso. Mas eu tava começando a aceitar a ideia de que precisaria ser 2 cirurgias. Mas aí essa própria médica me falou o seguinte, ela falou, olha, se você, sendo sincera, eu não faria isso em uma cirurgia só. Mas se tem alguém que consegue fazer, é fulano de tal. Ela foi bem, bem legal. E aí eu fui no fulano de tal. E num outro médico, fui no mastologista, mas nesse fulano de tal. Gente, acho que eu vou falar não, porque eu já vou operar com eles mesmo, né? Então eu fui no Dr. Renato
Torresan, que é mastologista, e o Dr. Renato Torresan também me indicou, assim como ela me indicou, o Dr. Fabrício Brenelli. Fabrício Brenelli, ele é um masto especialista em reconstrução de mama. Ele, um dos poucos mastos e plásticos, né, que ele tá só trabalhando com a reconstrução. Ou seja, eu não vou fazer uma plástica de estética da mama. Eu sou um especialista em reconstruir aquela mama e deixar ela melhor após um câncer ou, num caso, numa cirurgia redutora. E no próprio Renato ele falou, olha, eu faço sim para você, mas eu acho que quem deveria reconstruir a sua mama, quem deveria colocar o seu silicone, seria o Fabrício. E o próprio Renato me disse que ele também acha que pelo tamanho da minha mama não seria assim tão simples, mas que ele faria pelo convênio, inclusive, gente, toda essa cirurgia, se você tem convênio ou pelo próprio SUS, é coberta, tá? Porque você tem o exame apresentando a genética positiva, você tem direito, né? É o seu direito. E aí o Fabrício falou que faria sim a cirurgia para mim, mas que achava que eu deveria conversar com o Fabrício junto com ele. E pois bem, conversei junto com o Fabrício, junto com o Renato, sem o Renato, e o Fabrício já me deixou muito mais tranquila. Ele falou, não, olhou o meu seio e falou, olha, realmente o seu seio é grande, mas o seu seio não é caído. Eles usam uma outra palavra, o seu seio apótipo, apitóptipo, esqueci o nome. Enfim, o meu seio não é caído, né, tem uma leve quedinha, mas não é aquele seio que... Ai, deixa eu tentar levantar de novo. Meu seio não fica, né? Ele faz uma queda normal, né, para baixo, o perfil do meu seio é para baixo, mas não é aquele seio que desce muito, né? Que eu coloco a mão embaixo, ó, sem o sutiã, coloca a mão embaixo, ele não cede, tá vendo? Ele não cai. Não sei se dá pra vocês verem. Eu não posso ficar sem sutiã aqui. Até ficaria, não tô nem aí, mas o YouTube não vai gostar muito disso. Mas enfim, meu peito não é tão caído, né? Ele tem uma quedinha. Então, que pra ele era fácil, que não seria difícil, que daria, aí sim eu ouvi o que eu queria ouvir, que daria para fazer tudo em uma cirurgia só, que daria para abrir, tirar a glândula e colocar o silicone. Era tudo que eu queria ouvir. Então, depois de passar por 4, não foram 3, eu passei em 4 médicos. Mas o Brenelli, ele me disse que eu queria. Ele também, aí na época eu comecei a já querer, né, me preocupar com a estética. E eu nunca fui, sempre gostei do meu seio. Então, eu não queria não gostar do meu seio. E eu vendo as pacientes de câncer de mama, eu sempre percebi uma simetria na mama, aquele peito muito duro, o perfil muito alto, aquelas 2 bolotas que ficam aqui, sabe? Tudo duro, 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 e uma assim, outra assim. E aí eu falava, ai meu Deus, eu não quero assim, eu não quero assim. E eu perguntando pra ele, né, como é que vai ser o meu seio? Vai poder ser igual que ele é, ou parecido com o que ele é, mas melhorzinho, né? Já dá pra melhorar, dá pra ser assim, dá pra ser assado, né? Dá pra fazer aquele, não aquele muito alto, mas fazer aquele colinho que fica assim. Aí ele já me jogou um balde de água fria, mas com toda razão. Ele me falou assim, olha, tem que entender que é uma cirurgia de redução de risco, não é uma cirurgia estética. Agora o que a gente vai fazer é tirar a quantidade máxima de glândula que a gente conseguir. Então o Renato faz a parte de retirada de máximo de glândula que ele conseguir. E eu vou vir aqui e vou tentar fazer o melhor que eu posso, tá? Mas não é uma cirurgia estética. A gente tem que levar em consideração de que, como eu falei já para vocês, a hora que tira a glândula, a gente vai tirar vascularização e inervação. Isso é uma coisa que me chateia, ainda me chateia.
o fato que eu não vou ter sensibilidade no seio. E, como eu falo para vocês, o corpo todo é uma zona erógena, mas o seio é uma zona erógena em que eu gosto muito, em que eu sinto muito prazer. Não foi sempre assim, tinha épocas da minha vida em que eu não gostava da estimulação do seio, mas hoje em dia eu gosto muito. E isso é uma coisa assim que me dá peninha de mim. Tanto que eu brinco assim, já estou brincando com meu marido. Eu falei, isso, aproveita, faz tudo que tem que fazer. Deixa, eu quero sentir o máximo, quero enjoar de sentir prazer nos meus seios. Porque ele vai ser uma zona morta, né? Vai ser uma zona, apesar do sangue, a vascularização voltar, né? Porque ela constrói caminhos, a inervação não. Então, vai ser uma zona morta. Então, assim, agora o que eu sinto, assim, se beliscar e eu sinto dor e sinto prazer, depois não vou sentir nada. Vai ser como se eu estivesse fazendo nada. E, enfim, tudo bem, né? A gente tem aquele negócio que fala, né? Todo ganho, né? Tem há perdas e ganhos em tudo que a gente faz. Então, e outras perdas e ganhos é isso. Eu não faço ideia de como meu seio vai ficar. Então, as pessoas íntimas estão me perguntando, né? Quanto de silicone você vai colocar? Que formato que você vai fazer? Eu não sei. E eu já perguntei para ele e ele falou. Bom, a primeira coisa que ele me falou é que ele tenta fazer o mais parecido possível com o que eu já tinha, então, com o que é hoje. Outro, meu peito, ele não é perfil alto, ele não é um peito que é assim, ele não vai ser assim. Meu peito, ele é um peito bicudinho, né? Sempre foi, um peitinho assim, ó. Então, por isso que ele não é muito caído também, sempre foi do estilo do meu peito. O peito nunca... Porque tem estilos e estilos de peito, né, gente? Tem aquele que faz assim, né? Queria conseguir desenhar aqui pra vocês. Aquele que faz assim e cai pra baixo. Tem aquele que é uma bolinha inteira, né? Só um negocinho. Tem aquele que é um coninho. Tem aquele que é assim e mais caidinho pra baixo. Tem todos os tipos. E o meu peito sempre foi um patinho assim. Agora que eu engordei, que eu amamentei e tudo mais, ele é um pouquinho, também não é, um pouquinho assim, sabe? Um dedinho para baixo. Segundo ele, é um dedinho para baixo. Então, o que ele faria? Ele faria, vou marcar aqui em cima, ele abriria ali na auréola em cima e puxaria um pouquinho a pele para cima para ele continuar o biquinho para frente, mas menor do que ele é, porque ele não pode colocar, isso eu não sei porquê, mas eles não podem colocar maior do que é, né? Ou do tamanho que é, também não dá. Acho que não tem silicone para isso, porque você tem que parar para pensar, né? Uma pessoa que coloca silicone por estética, ela não tira o seio, ela coloca acima do que já tem, então faz um volume extra. No meu caso, não, eu tenho que tirar tudo, então eu teria que preencher com tudo isso com o silicone, e pelo que eu entendi, não é possível. E mesmo assim, sobraria a pele em volta, que essa que é a questão dos primeiros médicos, né? É que não existe um silicone que preencheria exatamente igual a pele que que existe já em mim, e mesmo assim sobraria uma pelinha em volta. Então, no próprio bico mesmo ficaria murchinho, ou aqui embaixo ficaria murchinho, ficaria sem estar com o silicone. E essa pele teria dificuldade de receber irrigação, de receber sangue, e aí podendo morrer essa pele, gangrenar. Então, ficar preto e depois a pessoa teria que abrir de novo, fazer uma outra cirurgia. Então, esses são os medos dos primeiros médicos, tá? Que disseram que fariam de outra maneira. Mas o Fabrício disse que consegue fazer sem que aconteça esse gangrena, né? Se acontecesse gangrena, vai ser por um caso extraordinário, segundo ele. Mas enfim, então ele já me disse que o seio será menor, teoricamente do mesmo formato que é o meu, então nada de perfil alto e não sei o que lá. E é isso que eu sei. Perguntei também da lateral, da gordura lateral, e ele falou que se integra
que se integraria, porque o meu medo era que acontecesse, falei muito isso no Instagram, meu medo era que acontecesse o seguinte, o silicone aqui, porque eles vêm aqui e tira tudo, inclusive a gordura. Então você vem aqui, tira toda essa, vamos desse lado, tira aqui, tira toda essa gordura, tá? Mas eles não vão tirar a gordura daqui. Aí você vem e coloca o silicone, o silicone duro e aqui uma gordura separada. Deu pra entender? Ficaria a bola aqui e uma bolinha separada, uma bexiguinha marcada aqui embaixo. Tava com medo disso. Ele falou que não ficaria assim, mas que se ficasse, no futuro eu faria uma parte estética, ou uma lipo, ou teria que fazer na fisioestética, os aparelhos e tudo mais, porque na cirurgia ele não gostaria que fizesse uma lipoaspiração lateral, porque como eu vou tirar já toda a irrigação daqui, se colocasse uma cânula e ficasse puxando, né, que a lipoaspiração coloca uma cânula e puxa a gordura, também quebra os vasos, você também machuca os vasos. E aí eu já não teria sangue, irrigação aqui e nem aqui. Então dificultaria muito a minha cicatrização, a minha recuperação, porque eu precisaria do máximo de sangue da lateral, de baixo, o que vier daqui de cima e aqui dos lados, né? Então ele não acha prudente a lipoaspirar aqui do lado. Enfim, nossa, 1 hora de vídeo, quem vai ter paciência? Se vocês tiverem paciência, comenta aqui pra mim, vocês estão vendo tudo, mesmo que for no 2.0, tá? Eu assisto tudo no 2.0, escreve. Pior que eu já falo rápido, né, gente? Aí vocês vão entender nada. Mas tudo bem, fala pra mim aí se chegou até aqui, já teve paciência de assistir. Mas enfim, então é isso. Dia 14 de junho está aí e eu irei fazer essa cirurgia. Como é que vai ficar? Não sei. Depois eu venho mostrar pra vocês na medida do possível, né? Vamos tirar uma foto antes e depois, coloca aquelas bolinhas aí pra tampar e tudo mais e a gente vê como é que fica. Agora, nossa, não falei tanto, mas não falei da parte, né, do ovário. Bom, aí eu passei em ginecologistas e tal. E aí, claro que é uma cirurgia que dá para fazer na mesma hora. E aí, então, eu fui atrás de um ginecologista que pudesse me operar do mesmo corpo docente desses médicos que vão me operar. Então, eu vou operar com Caio Lete. E aí, eu conversei com ele. O meu medo, a minha chateação era ficar sem hormônio. Mas tudo bem, tive que encarar isso, porque eu faria cirurgia de todo jeito. Prefiro encarar isso do que ter a possibilidade, né, de ficar doente. E aí a questão era toda, ficaria com útero, não ficaria com útero. E aí eu conversei muito com ele, pesquisei também. O útero não me serviria de nada, a não ser que eu quisesse fazer uma inseminação com outro óvulo de outra pessoa e usar o meu útero para engravidar. Mas não é o caso, eu não quero engravidar novamente. E a questão do útero é que se eu não tendo útero, me facilitaria eu fazer a reposição hormonal. Porque também o útero pode sofrer alterações que eu não tenho a genética, mas poderia sofrer alterações usando alguns tipos de hormônio. Então os médicos seriam um pouco mais cautelosos para me dar hormônio se eu tiver o útero. E aí então decidi também tirar útero. Antigamente se deixava bastante o colo do útero, né? E deixava assim para ficar uma tampa ali, né, na vagina. Então, cadê minha pepeca? Gente, hoje eu tô sem nada. Então, lembra, gente? Vai nos meus vídeos aí pra vocês saberem. Então, a vagina tem fundo, ela acaba no útero. E aí tem gente que faz esterectomia, tira o útero e deixa o colo do útero, para ficar uma tampa ali, né? Mas não serve para nada. E realmente não serve para nada, serve só para uma tampa e para ficar ali. Então, também não é necessário ir. E aí, se eu quisesse ficar com colo, eu teria que fazer uma cirurgia aberta, tipo uma cesárea. E aí é uma cirurgia um pouco maior. No meu caso, a cirurgia pode ser através de vídeo, então só os furinhos, 4 furinhos na barriga, né?
e porque aí ela sai pela vagina, aí puxa o útero tudo pela vagina, né? E aí, no caso, eu perguntei pra ele, né, como é que fica. Eu, fisioterapeuta pélvica, sei que a retirada dos órgãos do útero faz com que a bexiga e o intestino se arranjem, causando mais possibilidade de ter uma bexiga caída, né, uma cistocele, uma retrocele. E aí eu conversei muito isso com ele. Ele me disse que essas cirurgias por vídeo muito modernas são muito delicadas e que elas invadem o mínimo possível, retirando. Então, assim, todos os órgãos dentro da nossa barriga eles são recobertos com fáscias, né? Eles são todos grudados, assim, com um monte de coisinhas. E numa cirurgia você corta tudo ali em volta, porque não dá pra você ver o que é cada coisa. E na câmera você consegue ver um pouquinho melhor. E diz ele que a praticidade dele, também te contarei mais pra frente, não vou mentir pra vocês não, tá? Que a praticidade dele faz com que ele não invada os outros órgãos, bexiga e intestino, a fáscia e ligamentos e tudo mais desses outros órgãos. Então que ele consegue ter um sucesso com as pacientes dele, em que as pacientes dele não venham ter bexiga caída, intestino caído, porque ele consegue preservar esses órgãos. Estou nas mãos do Dr. Caio Lete para contar para vocês no futuro. E é claro que eu também, desde menina, trabalho meu assoalho pélvico, né? Como vocês bem sabem, faço exercícios para ele e o que vai ajudar também a dar um suporte maior ali para os meus órgãos. Mas é claro, gente, você pode ter o assoalho pélvico forte o que for. Se durante uma cirurgia for lá e cortar um ligamento e cortar uma face de uma maneira errada, não vai ter o que segurar, entendeu? O assoalho pélvico vai dar um suporte, mas nem tanto. E eu já sou uma pessoa pesada, gorda, que já tem um peso a mais dos meus órgãos, né? Eu não tenho cistocele, mas eu já sinto uma mobilidade na minha bexiga fazendo um exame. A fisioterapeuta fazendo o exame em mim, já vejo uma mobilidade na minha bexiga. Então, se eu não fosse uma pessoa que estivesse sempre fazendo exercícios do assoalho pélvico, muito provavelmente na idade que eu estou agora, com o peso que eu estou agora, eu teria incontinência urinária ou teria já a bexiga caída. Então, imagina isso somado a uma tesourada errada ali no lugar. Então, também estou contando com a destreza do médico e decidi retirar o útero. E aí, gente, não vai ficar um vazio não, tá? Então, não vou ficar com um buraco aberto ali não. Aí eles pegam, o médico mesmo pega e estica um pedaço de tecido ali e fecha ali a passagem para cima. E como se fosse um colo do útero, né? Não é igual o colo do útero, né? Durinho, tá, não sei o que lá. Mas não faz diferença. Não faz diferença na minha sensação de para fazer sexo, não faz diferença para nada, tá? Na minha sensação da barriga. Enfim, tudo isso que eu sei é tudo muito teórico, né? Agora eu vou poder contar para vocês na prática. Eu vou sentir na prática, porque eu já tratei muita paciente pós-esterectomia com incontinência urinária, com bexiga caída, então eu já tratei sim, mas como eu falei para vocês, as coisas vão mudando na medicina. E eu pedi pra ele, falei, lembre-se que você vai operar uma fisioterapeuta pélvica. Olha que eu tô de olho nas minhas mudanças, e eu vou avisar vocês. E vou avisar mesmo, tá? E vou avisar vocês como que vai ser minha recuperação, meu pós-cirúrgico, e o que eu vou sentir. E também vou sentir o que eu vou sentir nas primeiras vezes que eu fizer sexo, se vai doer, o que não vai. Vou contar toda a verdade pra vocês. Então, não percam também o meu dia a dia aí no Instagram, que eu acho mais fácil contar por lá. E assim que eu tiver a possibilidade, gravo outro vídeo falando toda a verdade, tudo que foi, tudo que tá acontecendo. Mas eu espero, né, que seja tudo como eu estou pensando. Bom, e aí sobre a menopausa, né? Não posso ficar menopausada com 36 anos, porque
além de esteticamente houver sofrimento, mas esse nem é a minha maior preocupação, é que eu sou muito nova para ficar sem hormônios, então meu corpo vai sentir falta, eu vou começar a ter osteoporose muito cedo, ter osteopenia, eu vou começar a ter doenças da velhice agora. Então não seria uma possibilidade. Então por isso que eu também decidi tirar o útero para poder fazer uma reposição hormonal mais fácil. Não quero fazer uma reposição hormonal não permitida, então eu vou atrás do que é reposição hormonal não permitida, implantes e tudo mais, tá? Acredito muito na ciência, se ainda não tem comprovação e artigos e liberação para esse uso, não vou fazer esse uso. Estou procurando especialistas no assunto e ainda vou olhar isso mais para frente, né? Depois da minha recuperação, eu vou procurar uma reposição hormonal e também conto para vocês a verdade, tá? A verdade nua e crua, vamos ver o que vai ser. E como é que eu vou me sentir, porque aí eu não vou ciclar. Eu não sei se existe, eu sei que existe uma reposição hormonal que tenta se parecer ao ciclo, não sei a que nível isso se dá, se é provavelmente exatamente não deve ser, mas eu vou procurar fazer assim, sabe? Com épocas com menos hormônio, com épocas com mais hormônios, para ver se muda, se não muda meu humor e tudo mais. Tanto que eu tô num período muito autorreflexivo, muito olhando para mim, meditando muito, prestando muita atenção em mim, para ver se isso tudo vai mudar, né? Se eu vou ficar diferente, se eu não vou ficar diferente, o que vai acontecer. E é isso, gente. 1 hora de vídeo, vai dar até um pouco mais. E eu volto para contar para vocês o que deu, o que não deu. E se você conhece alguém que tem os parentes com câncer de mama, com câncer de ovário, mostra para ele esse vídeo, mostra para ela esse vídeo. E, gente, um adendo. Os homens, contendo isso, precisam prestar atenção na próstata e em testículo. Tá? Então, uma visita frequente ao urologista, tá tudo certo. A mama tem uma possibilidade, mas é muito pequena, então fazendo uma análise da mama, a não ser que o homem tenha bastante seio, que ele tenha glândula mamária, mas é muito raro, tá? E então menos problemático para os homens. Então, se você conhece uma mulher que tenha um familiar aí que tem câncer de mama, principalmente a mãe, alerta ela, né? Eu acho que vale a pena. Eu sempre alertei as filhas das minhas pacientes a ir procurar fazer exame, a procurar ir atrás. Porque assim, não é uma decisão para qualquer um, como muita gente fala, que eu tenho coragem e tudo mais. Mas a pessoa tem que ter o direito de saber se ela quer fazer ou não, sabe? Aquele negócio assim, se eu sei, eu tô assumindo o meu risco e tá tudo bem. Então eu sei da minha possibilidade, eu vou fazer exames com mais frequência, mas eu não quero fazer uma cirurgia de redução de risco. Ou não, a pessoa decide que quer fazer uma cirurgia de redução de risco, tá, sabe? Então vale a pena, né? E inclusive tem uma série que fala sobre isso, eu assisti ela, chama The Bold Type, Bold, B-O-L-D-Y Type, não sei se tem, não tem Y, B-O-L-D Type, T-Y-P-E, alguma coisa assim, é na Netflix, é uma série legal, bem gostosinha de assistir, e uma das meninas tem o BRCA1, no caso, dela, e ela fica em dúvida se faria a mastec ou não faria, enfim. E fala um pouco da história dela lá também. Então, você tá passando por isso, essa é a minha experiência. Se você só tá aqui de curioso, essa é a minha experiência. E semana que vem, na outra, hoje é dia 2? Hoje é dia 2. Então, daqui a 12 dias eu opero e depois eu volto a contar a experiência para vocês. Um beijo, gente. Obrigada por chegarem aqui. Dá um curtir para mim, um comentário, alguma coisa desse gênero. Vocês já sabem. Tchau, tchau.